A vida e a morte constituem os limites extremos da existência humana neste planeta. Acostumamo-nos tanto com a sua presença que nos desacostumamos a falar e refletir sobre elas. Isso faz parte da normalidade e do cotidiano, pois a vida desafia a morte e a morte desafia a vida. Nascemos para morrer e morremos para viver. E desde o instante em que nascemos, começamos a morrer e cada dia vivido, torna-se um dia a menos no calendário da nossa existência. Essa é a nossa condição humana, a nossa marca existencial. Mas, e se esse ciclo de vida e morte simplesmente acabasse? Como seria se a morte de forma natural não existisse para nós humanos? Pílula mágica. O ano fictício é 2154, e os cientistas finalmente descobriram uma medicação capaz de parar o envelhecimento celular, e isso abre um mundo de possibilidades, entre estas a muito sonhada, imortalidade. De início seríamos bombardeados com notícias em diversas plataformas midiáticas, logo aparecendo especialistas ainda incrédulos com o noticiado, e determinados a mostrar os prós e os contras sobre o assunto estenderiam muitas discussões filosóficas, científicas e religiosas defendendo seu entendimento. E com o passar do tempo aos poucos a humanidade realmente passaria a acreditar no feito, pois surgiram os primeiros a comprovar a eficácia de tal medicação. Em seguida viriam as frustrações da grande maioria, pelo simples fato de não ter como pagar pelo medicamento, visto que nos primeiros anos, tal remédio milagroso só seria acessível aos ricos e provavelmente seria chamado de pílula da vida eterna. Pois após seu uso, ao paciente afortunado não teria a preocupação de morte causada por doença cardíaca ou câncer, além de males diretamente ligados ao envelhecimento. Isso faria cair bruscamente a taxa de mortalidade, e o planeta deixaria de perder anualmente 32 milhões de pessoas, e ainda continuaria a receber mais ou menos 150 milhões de pessoas que já vêm naturalmente ao mundo todos os anos. Bilhões de habitantes. Com o passar do tempo, a pílula eterna finalmente passaria a ser acessível também aos menos afortunados, e isso só contribuiria com o aumento ainda maior de habitantes. Para se ter uma ideia do crescente aumento populacional, já após o início da Revolução Industrial, durante o século XVIII, a taxa de crescimento populacional começou a aumentar. No final do século a população mundial era estimada em pouco menos de 1.000 milhões. Já na virada do século XX a população mundial era de aproximadamente 1.600 milhões. E em 1940, esse número havia aumentado para 2.300 milhões. Hoje esse número é ainda maior pois a população mundial atingiu 7,8 bilhões de pessoas, um aumento de 74 milhões. Se hoje já exploramos o planeta além da sua capacidade de renovação, com os imortais, seríamos obrigados a controlar a natalidade, e liberar o aborto já não seria mais uma opção. Além disso, assim como nos países populosos, cada casal só poderia ter um único filho. E com essas medidas, aos poucos nesse novo mundo, irmãos, tios e primos seriam extintos. Escassez de recursos. Superpopulação significa a existência de um número de pessoas muito maior que a capacidade de suprimentos contidos na natureza. Desse modo, os recursos indispensáveis para a sobrevivência humana não seriam suficientes. A sobrepopulação já é a principal causa da maioria dos problemas mundiais. Quer seja uma questão de falta de comida, falta de água potável ou falta de energia, cada país do mundo é, ou será, afetado pelo fator sobrepopulação. Estimativas da ONU apontam que já no ano de 2030 o mundo precisará de ao menos 50% a mais de alimentos, 45% a mais de energia e 30% a mais de água. Se o atual modelo de desenvolvimento global já é insustentável, imagina um mundo com pessoas imortais. Para alcançar a sustentabilidade seria necessária transformar a economia global a tal ponto que permitisse uma distribuição de renda igualitária, a fim de que os recursos pudessem chegar a todos, e aplicar uma política igualitária em escala mundial não seria nada fácil, tendo em vista que países ricos e com grandes reservas de recursos, nunca aceitariam dividi-las com as outras nações. Provavelmente presenciaríamos inúmeras guerras. E quando falamos de guerras em um mundo desenvolvido,
lembramos que provavelmente a próxima grande guerra mundial deverá ser atômica. Portanto, se o mundo fracassasse em lidar com esses problemas, o risco seria condenar 3 bilhões de pessoas à miséria absoluta, ou toda uma humanidade à extinção. Uma vida sem lembrança. Com a imortalidade, estaríamos forçando o cérebro a armazenar uma alta quantidade de informações, formadas a partir de nossas experiências de vida. Isso teria consequências graves, pois com o tempo passaríamos a esquecer fatos, compromissos, o nome das pessoas e até mesmo onde guardamos nossos pertences. Já as memórias visuais podem ser menos resistentes, como lembrar de novas imagens. Diferentes tipos de memória podem começar a falhar com a idade. Além disso, a aprendizagem poderia acontecer mais lentamente. Séculos inteiros seriam apagados da memória limitada, mas por incrível que pareça, haveria certas coisas que nunca esqueceríamos. Você nunca esqueceria como andar de bicicleta, é um exemplo de memória processual, caracterizada pela lembrança de processos e habilidades, que não tendem a desaparecer com a idade. O tempo teria novo significado. A nossa relação com o tempo também seria diferente. Sabe aquela coisa de não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Com o amanhã infinito, não teríamos nenhum motivo para nos apressarmos em fazer algo ou resolver um problema. Isso vale para coisas mais práticas, como consertar aquele defeito na sua casa ou começar uma faculdade, e nas relações que temos com outras pessoas. Além da questão de desenvolvimento social, essa nova relação com o tempo também afetaria outro aspecto como a evolução científica e tecnológica. Afinal, por que avançar em ritmo acelerado e tentar tornar a nossa vida melhor hoje se teremos todo o tempo do mundo? Religiões seriam diferentes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1, 2. Esse com certeza seria um ótimo argumento, pois com certeza a Igreja não aprovaria um prolongamento da vida por tempo indeterminado. Surgindo assim diversos grupos religiosos e diferentes manifestações com o propósito de convencer a população a desistir da vida eterna. Pois a religião anda de mãos dadas com a vida e a morte. Para muitas pessoas, acaba sendo um conforto acreditar que há seres superiores gerenciando tudo o que acontece aqui embaixo. Ou ainda, que a morte não significa um simples fim, mas sim uma passagem, uma troca de ciclo. Isso não quer dizer que um mundo com pessoas imortais e, por conta disso, sem religião seria melhor ou pior, mas com certeza seria bem diferente. Experiências novas. Com tanto tempo nas mãos, os humanos iriam querer experimentar coisas novas. E para isso recorreriam ao uso maior de drogas, e continuariam sempre em busca de meios com o mesmo fim, sentirem prazer. Contudo, mesmo diante de tantas alternativas, o tempo já não é o mesmo, e nada mais faz sentido ou dar prazer depois de muitas repetições. Então o sofrimento viria e o que era uma dádiva ontem, hoje não faz sentido. Mergulhando o ser em um estado vazio e sombrio, então o homem sucumbiria e provavelmente se arrependeria de sua escolha, pois de que adiantaria uma vida eterna se não existem prazeres eternos? A vida perderia o sentido. Depois de séculos, ser imortal seria um fardo. Quem já viu de tudo não terá motivo para continuar vivo. Sem motivação, o ciclo natural da vida seria tentador. O suicídio seria uma alternativa. No entanto, o mais provável é que as pessoas simplesmente parassem de tomar a pílula da vida eterna e voltassem a envelhecer. Parece algo um final um tanto trágico, mas faz sentido se encararmos a morte como algo necessário para nos provocar perante a vida, nos mobilizar a ir em busca ou identificar nossos desejos e encontrar sentido nas experiências, que teriam diferenças em termos de tom e de senso de urgência quando desassociadas da nossa consciência sobre a morte. Agradecemos a todos que dedicaram um pouco do seu precioso tempo para assistir a nosso vídeo. Até a próxima, e muito obrigado!